Olá pessoal, eu sou a Tê Castro e hoje eu vou comentar sobre a novela Antes Morta que Lichita. Essa novela é com a Maitê Perroni, tá? E é encontrado, se vocês quiserem ver, tem na Guigo TV, tá? Porque o SBT ainda não passou essa novela, é inédita. E antes de começar o meu comentário sobre essa novela, não esqueçam de se inscrever no nosso canal. Dê essa forcinha pra gente. Alicia, né, que todo mundo chama, né, os pais chamam ela de Lichita, né, é uma moça que se formou em publicidade e conseguiu um emprego na mais renomada agência de publicidade, a Icônica. Só que, chegando lá, ela não é tratada com o seu devido respeito. E ela é feita para colocar café, tudo que ela fala ninguém percebe, parece que ela não existe. Porque ela é feia. Mas ela precisa desse emprego para ajudar a família dela, né? A sobrinha, a irmã e os pais. As aparências enganam. Sua competência é 10. Sua fidelidade é implacável. No quesito charme, não tem pra ninguém. Então, né? Ela sofre muito preconceito dentro da firma, muita gozação, muito bullying. E isso, quando tem a festa da Icônica, chega um tal de Roberto, que aparece assim do nada, como se dizendo, jornalista, publicitário, entra lá no meio da festa, né, para ficar por dentro do pessoal. Nisso, o que acontece? A Alicia, né, a Lichita, cai dentro da piscina. Mas como ela é invisível, ninguém vê que ela está se afogando e ela gritando lá. Só esse Roberto é que vê. E ele vai lá e salva ela, só que ele tá todo molhado, ele leva ela para o apartamento dele, né, para ele poder trocar de roupa e voltar para a festa, e larga ela lá, né? E ele acaba maquiando lá um currículo e vai trabalhar nessa Icônica. Só que o que ele faz? Ele rouba a ideia que a Alicia tem para negócio de publicidade, para uma campanha publicitária. E ele vai lá e fala. E ela fica revoltada, porque a ideia era dela. Como ninguém nunca deixou ela falar, ela nunca passou de quebrar galho, de tirar xerox, de fazer cafezinho, a primeira vez que ela tem uma ideia e ia conseguir falar, vai esse Roberto e rouba. E diz que a ideia é dele. Aí o que acontece? Ela é demitida, mas aí esse Roberto se arrepende, porque ele vê que os pais dela estão passando por necessidade, então o que ele faz? Chama ela para ser assistente dele. Então Alice e esse Roberto vão acabando, se envolvendo, tá? E esse Roberto está mostrando que ele é trambiqueiro, né? Que ele já fez muita coisa errada, que ele já foi para o reformatório. E depois de contar um pouquinho da vida dele, né? Por que que ele fez tudo isso? Porque ele se casou e tinha uma esposa, só que ele não tinha um bom emprego, porque devido aos maus antecedentes que ele tinha, né? Ele não conseguia arrumar emprego. A esposa, cansada, começou a reclamar, não queria mais saber dele. Um belo dia ele foi preso. E aí ele ficou 5 anos na cadeia. O que a esposa fez? Colocou o filho, Mateu, num orfanato. Quando ele saiu, ele foi descobrir que o filho dele estava no orfanato. Mas como é que ele ia tirar o filho do orfanato se ele não tinha emprego? Se ele não tinha bons antecedentes? Se ele não tinha nada? Então, por isso que ele tentou entrar para a Icônica, né? Para tentar ter um emprego fixo. Mas aí, né, a coitada
da Alicia, né, a Lichita, ela é humilhada por todo mundo, mesmo estando do lado dele, a Luciana, que é a sobrinha, né, do Augusto, que é o dono da firma da Icônica, ela começa a atazanar o juízo da Alicia. Ela começa a humilhar ela. Aliás, todo mundo humilha ela. Tudo se debocha dela. Tudo que possa imaginar que possa se fazer contra uma pessoa, se faz contra ela, né? Mas aí ela vai conseguir trabalhar com esse Roberto. Os dois acabam se envolvendo. Mas aí, essa Luciana descobre que ele maquiou o currículo dele. Então ela faz uma chantagem. E os dois acabam se envolvendo. E a coitada da Alicia vê. Então ela fica muito chateada. Porque ela acha que ele só quis se aproveitar dela. Então, nisso vem o filho do dono, do Augusto, do exterior, lá dos Estados Unidos, o Alex. E logo, né, ele tem a simpatia da Alicia. Então ele manda as pessoas não chamarem ela de Lichita, manda chamar de Alice, traz ela para trabalhar com ele, começa a botar ordem um pouquinho ali, aí ela começa a querer dar em cima dele. Só que esse Alex, ele é homossexual. Então ele acaba comentando isso com ela. Então ela fica meio sem graça, porque ela quis se jogar para cima dele. Mas aí quando o pai, esse Augusto, descobre, o que ele quer? Que a Alicia e o filho dele, Alex, namorem. E como eles estão namorando, querem que eles se casem. Para que ninguém fique sabendo da orientação sexual do filho dele. Só que aí a Alicia começa a mudar. Ela já mudou um pouquinho o cabelo, tirou aquela franjinha horrorosa, botou um arco, já ficou um pouquinho melhor. Já começa a mudar um pouquinho, né, a maneira dela falar. Já começa a se impor mais um pouquinho, né? E esse Roberto vai casar com a Luciana. Então vai ter um casamento duplo. O Roberto com a Luciana, que vão casar sem amor, né? E a Alicia com o Alex, que também vão se casar sem amor, para satisfazer o pai, o Augusto. Só que no meio do casamento, quando a Alicia e o Alex vão casar, quem aparece para impedir o casamento? O namorado do Alex. E pede para ele para não se casar, que ele ama ele. Aí ele sai correndo com o namorado. Aí foi aquela confusão. Aí a Alicia sai correndo da igreja, mas ela não ficou triste, não. Ela só saiu porque o pessoal todo ficou olhando para ela. E o Roberto e a Luciana casam. Aí o Augusto fica muito pé da vida e demite. A Alicia dizendo que ela era uma aproveitadora, que ela que foi culpada. Aí ela fala, mas você sabia da orientação sexual do seu filho. Aí ele fala, mas você é aproveitadora, mandou ele embora. Então ela, inconformada, ela foi falar com ele, ela começou a reclamar. E também falou que ele sabe que ele tem um caso há mais de 10 anos com uma das funcionárias lá. Que ele trai a esposa. E outras coisas mais que ela descobriu dele. Aí ele fala que ninguém vai acreditar numa feia que nem ela. Então ela fala, não tem problema. Eu já marquei uma entrevista com os repórteres para dar uma entrevista na televisão em rede nacional. Então você assiste para você ver o que eu vou falar a seu respeito. Ou você me dá o emprego, ou eu vou contar tudo que eu sei em rede nacional. As duas discutem, ela sai. Então esse Augusto vai verificar se realmente isso é verdade. É verdade, ela vai dar uma entrevista na televisão. Então ele fica desesperado, né? Na hora da entrevista, antes de começar, ele pega e liga para ela. E fala, se ela não falar mal dele, não colocar tudo, né, que ela tem que colocar, que ele dá o emprego dela de volta, na Icônica.
Então, o que ela faz? Na hora da entrevista, eles perguntam logo do rapaz, né? Do Alex, se ela sabia que da orientação sexual dele, que ele era homossexual. Ela diz que não, que ela se envolveu com ele, que ela gostava dele e que ele só foi perceber depois, mas que ela não ficou chateada. Então ela fez uma cena assim que ficou até uma coisa bonita. Ela não falou mal de ninguém. Então o que ela fez? No dia seguinte, ela foi para um salão de beleza, né? Para um cara lá fazer o cabelo dela, maquiagem, tudo. Então eles colocaram implante, porque o cabelo dela era curto, fizeram um monte de coisa e ela sai toda bonita, como a Maite Perrone é, né? Aquele cabelão, roupa bonita, e ela chega na Icônica. Aí tá lá a Luciana, né? Com aquele imbecil do marido dela, o Roberto, lá na porta, e ela começa a gritar que aí ela não tem que a Alicia não tem que entrar ali. Aí chega correndo o Augusto e fala que ela está contratada e que ela vai ficar na empresa. E aí ela chega como uma lá das manda-chuva lá. Então ela chega ocupando lá um cargo. Ela começa colocando todo mundo no seu lugar. Só que mesmo assim, continuam debochando dela. Por trás fica com o celular. Por mais que ela peça ajuda, sempre tem deboche, fica o grupinho. Eles têm o WhatsApp da firma, né? O pessoal, todo mundo fica lá, que fica falando mal dela. Só que ela sabe. Fora a implicância da Luciana e tudo. E vai passando. E ela sempre pressionada. E ela querendo botar ordem. Querendo lutar contra o bullying, contra os preconceitos, que as mulheres têm que ganhar salário igual. E ela tá lá lutando. Aí o que acontece? Todo mundo continua debochando dela. Na primeira oportunidade, o que ela faz? Ela pega a Luciana e faz a Luciana pedir desculpas para ela de joelhos, que nem a Luciana fez ela da outra vez, quando ela era lixita, né? Pedir desculpas de joelho. Então ela faz a mesma coisa. E a Luciana tem que pedir desculpas para ela de joelho na frente de todo mundo. E faz todo mundo aplaudir. Aí todo mundo fica em pânico com ela. Porque Augusto tá dando carta branca para ela. Ela também humilha a secretária que tem caso com ele, com esse Augusto, há 10 anos. E depois, quando tá todo mundo numa reunião, ela mostra, né, os debochezinhos do pessoal debochando da cara de cada um que ficava rindo ali dela. Então, todo mundo fica desesperado, porque todo mundo vê que ela também fez o mesmo tipo de brincadeira que eles faziam com ela fez com todo mundo. E o Augusto aplaude ela. E diz que ela é uma das dele. Quer dizer, aí ela começa uma transformação interior, porque antes tinha sido só uma transformação, né, por fora. Aí agora ela começou a mudar o seu interior. E ela acaba até não tendo ideia e acaba roubando a ideia até de um amigo, de um colega de trabalho, para ela conseguir. E depois de toda a soberba de tudo que ela faz, né, ela recebe um prêmio como a melhor publicitária. E na hora dela agradecer, né, ela para e pensa que ela não tem para quem agradecer, porque ela perdeu todos os amigos. Porque ela quis fazer a mesma coisa que todo mundo fez com ela fez. Só que ela não percebeu, né, que ela estava fazendo a mesma coisa. Então, ela acaba caindo em si, ficando triste e falando para esse Augusto que ela roubou a ideia do amigo. Ele falou assim: eu sei que você roubou. Aí vai mostrando, vai passando. Aí vai mostrando também esse Roberto, né? Que ele vai procurar o filho no orfanato e o filho desapareceu. Aí ele vai procurar pela antiga diretora lá do orfanato, né? Que mandaram ela embora.
E ela diz que não sabe. E aí, depois de tanta procura, ele acha que ele só pode estar com a mãe. Aí vai e procura a mãe. Realmente, o garoto estava com a mãe. Só que por trás estava uma pessoa, que ele só vai descobrir mais pra frente. E aí vai mostrar quem é essa pessoa. E nisso vai continuar. Lá na firma, essa Luciana enchendo o saco. Só que essa Luciana acaba se envolvendo com um rapaz que sempre ajudou o Roberto, que eles se consideram como irmãos. Não são irmãos, mas se consideram como irmãos. E ela acaba se envolvendo com ele. E ela acaba ficando grávida desse homem. Porque ela não tem nada com o marido. E a Alicia vai percebendo que as coisas não são bem assim. E o amor que ela sente pelo Roberto continua. Então, só que ela não se conforma, ela acha que tudo que o Roberto falou para ela é mentira. Só que tem uma hora lá que ela vai abrir um e-mail, lá o negócio que ela tem no computador, e mostra essa mulher do Roberto sendo presa. Então ela vê que tudo que ele contou para ela sobre o filho era verdade, não era mentira. Então ela fica preocupada e começa a querer saber o que realmente está acontecendo com ele. Aí ela começa a querer mudar. Só que essas partes da novela, ela é assim, a Maite Perrone, no caso, a Lichita, ela vai falando para assim uma parte e ela vai comentar sobre aquilo que ela vai fazer. Aí ela vai falando, isso vai assim a novela inteira. Maite Perrone, Arat de la Torre, Eduardo Santamarina, Chantal Andere, Ingrid Martz e um grande elenco. Então vou descobrir quem é que está por trás disso tudo. Esse é Augusto, que pegou o filho do Roberto para chantagear ele. Eu sei que esse Augusto é o tremendo de um vigarista. Ele lava dinheiro, ele faz um monte de trambique e usa a firma para fazer lavagem de dinheiro. Então, essa Alicia descobre isso tudo e sabe que ele colocou a culpa no Roberto. Só que Roberto não tinha nada que ver com isso. Só que ele se aproveitou da situação. Só que aí a Alicia vai descobrir. E nisso tem um policial que está ajudando, né, esse Roberto, porque ele quer a cabeça do Augusto, porque ele sabe que o Augusto tem um monte de coisas erradas. Então ele oferece, em troca de ajudar o Roberto, que o Roberto procure coisas a respeito do Augusto. Então o Roberto vai procurar e acaba descobrindo e vai entregando para ele. Só que nisso, o filho dele, o filho do Roberto, desaparece. E aí, quem é que vai encontrar o menino? Né? A Alicia encontra o menino na rua. Então ela pega e leva para casa dos pais dela e pede para os pais olhar o menino. O menino fica lá. Então, o Roberto não sabe da história do filho. Então, a Alicia começa a se envolver com esse Augusto, porque esse Augusto diz que está apaixonado por ela, que foram feitos um para o outro. Então, ela começa a dar corda para ela conseguir entrar no apartamento dele e começar a descobrir. Então, ela descobre coisas dele para incriminar ele. Só que aí, quando ele fala com esse Roberto, né? O Roberto fala para ele: eu sei que você não está com meu filho. Então fala onde está meu filho. Aí ele fala: ah, mas tá bom. Então se você não fizer o que eu quero, eu tô aqui com a sua amada, com a Alicia. Aí põe a Alicia no telefone, a Alicia fala: não, vai embora, pode deixar. Aí o que esse Roberto faz? Ele sai correndo, né? E fala pro policial que está do lado dele, que estava ajudando ele a procurar o filho, que vai para a Icônica para ver o que está acontecendo com a Alicia.
Chegando lá, né, ele para tentar salvar a Alice, ele toma um tiro. E ele é dado como morto, e Augusto é preso. E a Alicia vai ficar com o menino, só que aí acaba vindo assistente social, dizendo que ela não pode ficar com o menino, e leva o menino. Aí passa um tempo na novela. Aí mostra, né, a Alicia saindo da Icônica, né, deixando o pessoal lá, aí ela pede desculpas, né, ao pessoal, todo mundo se entende, aí você vê os problemas, né, de cada um, por trás das risadinhas, por trás das piadinhas de cada um, tinha um problema que cada um tinha, né, então ela acaba, né, entendendo, ajudando todo mundo, né, a Luciana acaba pedindo desculpas realmente para Alice, as duas, uma pede desculpa para a outra, se entendem, né? E aí depois esse policial acaba se comunicando e ele ajuda, mas aí a gente só vai saber disso no final, no último capítulo, tá? Ajuda a Alicia ficar com a guarda, o filho do Roberto. E aí o que é que acontece? O Roberto aparece, porque o policial falou para ele ficar sedado como morto, ele tomou um tiro perto nas costas, e ele tem que fazer fisioterapia, uma reabilitação, senão ele não ia conseguir andar, ele não conseguia nem se mexer. E ele falou, se os inimigos dele soubessem, que ele podia morrer. Então ele escondeu ele. Então depois que ele ficou bom, né, conseguiu recuperar o filho, ele voltou. Então ele aparece na Icônica para procurar a Alicia. Só que aí cadê a Alicia? Ninguém sabe. Só esse policial, né? Ele vai até onde está a casa, onde está a Alicia, e descobre que ela está com o filho dele, o Mateus, que o policial ajudou para ela ter a guarda do filho dele, e que ela estava ali, que agora ela tem um blog, né? Escreve para uma revista e está falando sobre o que ela gosta. Não está mais naquele mundo superficial, né, que ela vivia. E no final, assim, eu achei bem bonito, porque mostra, né, ela dando depoimento, assim. As mulheres, aqui termina, né, é o fim dessa história. Mas isso é um conselho para todas as lixitas, para que não se deixem sofrer bullying, tomar cuidado com os colegas, com os homens, com os salários. Então ela fala, todos esses temas foram abordados para que todas as lixitas acordem e não sofra bullying. Então ela vai explicando, até muito bonito, o comentário final, né? Mostrando, né, tudo que a novela, né, contou para alertar as pessoas, né, sobre o sofrimento, sobre o bullying, sobre a diferença de salário entre o homem e a mulher, sobre a soberba, né? Que o mais importante é a família. Aí chega no final, chega o Roberto com o menino, vambora, chega de você falar, vambora. Aí mostra assim, fim. Então, gente, eu gostei muito da novela, gostei muito mesmo. No início, eu fiquei assim, meia assim, porque ficava muito o pessoal humilhando, no caso, a Lixita e a família dela. A família dela é um pouquinho chata. Aquele pai dela, assim, no início era muito chato, a mãe, a irmã. Então, era um pouquinho chato. Mas depois a novela começou a tomar um rumo, assim, muito bacana. Ficou ágil, mesmo com os depoimentos parando assim a novela e sendo narrados, né, para contar o que ia acontecer. A novela é bem interessante e ela vai tomando um rumo que te surpreende. Entendeu? Ela vai sendo bem dinâmica e mostrando, né, até onde uma pessoa pode ir para conseguir seu emprego. Muito a discussão sobre o bullying, traição,
a menina que era gordinha, a filha do próprio Augusto, a orientação sexual, por que o filho do Augusto, o Alex, era discriminado. Então, tudo isso é abordado de uma maneira bem legal. Eu achei, sim, a novela muito, muito boa. E, principalmente, o alerta final, né, com o depoimento final. Tá, gente? Infelizmente, ainda não passou no SBT. Mas quem quiser assistir essa novela, tem na Gigo TV, tá? Deixe seu like, tá? Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, tá? Dá essa forcinha pra gente. Ative o nosso sininho de notificação e fique por dentro de tudo que o canal Unisérie tem. E todo sábado, tá? Eu comento sobre a novela 3 vezes Ana. Tá bom, gente? Tchau!